Amém. Mais uma vez, saúdo a todos os irmãos com a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saúdo também a todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento, lá em Brasília, lá em Goiânia, lá no Maranhão, lá em Belém do Pará. O irmão Raimundo Luiz está nos assistindo. Então, meus amados irmãos, pela graça de Deus, aqui estamos em mais um Santo Sábado, em mais uma escola sabatina. E a escola é justamente para se aprender. Nós vamos à escola para aprender. Não de mim, mas do Senhor Jesus. Ele que é o grande mestre. Ele é o nosso ensinador. E, indo direto ao assunto, a nossa lição de hoje é Tiago 3, do versículo 1 até o 12. E como eu disse ainda há pouco, a lição de hoje vai falar sobre a nossa língua. Então, como cristãos, como estudantes da palavra, precisamos ter cuidado com a nossa língua. Ela é muito útil, mas também é muito perniciosa. Se dermos lugar, dermos a evasão aos maus pensamentos, a língua traz resultados tristes. Pois bem, mas vamos nos concentrar na lição de Tiago. Tiago diz: meus irmãos, eu estou sempre dizendo aqui que esse é o estilo de Tiago, é esse. Tratar bem os irmãos, meus amados. Então ele diz: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Ele aconselhou a não sermos mestres, mas ele se incluiu, note bem, ele se incluiu aí, diz, sabendo que receberemos, ele está aí, nesse receberemos, ele está, mais duro juízo. E por que isso? Porque o irmão Júlio explicou aqui muito bem a questão do mestre, está aqui na frente, o pastor, o dirigente, ele é muito cobrado. Se ele faz, é cobrado. Se ele não faz, é cobrado. E então, muitos de vós não sejam mestres. Vamos deixar que o nosso mestre seja o nosso Salvador. Porque aí o que ele fizer, ou o que ele não fizer, estará bem. Porque ele é que sabe o que é melhor para todos nós. Não, muitos de vós não sejam mestres. Vamos deixar que o Senhor Jesus seja o nosso mestre. Porque a cobrança vem, e a cobrança vem não só da congregação, mas como do próprio Deus. Receberemos mais duro juízo, porque ele é o que está na frente, ele é o que sabe mais, ele tem a responsabilidade, então é cobrado dele muito mais, não somente da congregação, como do próprio Deus. Lá no fim, lá no juízo, Deus vai cobrar dele, dizendo: cadê o rebanho que eu te dei? Deus vai cobrar isso, vai dizer isso, está escrito lá pelo profeta Isaías: cadê o rebanho que eu te dei? Pois bem, mas deixando aí agora, vamos para o versículo 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Vamos analisar aqui duas situações. Analisar a língua, mas analisar também outras coisas. Porque nós, humanos, nós não tropeçamos só em palavras. É o que ele está dizendo aqui. Nós tropeçamos em muitas coisas, em outras coisas. Mas se alguém consegue segurar sua língua para falar, pelo menos somente o bem, já estará muito bom.
é que às vezes a gente, no calor da conversa ou da discussão, a gente fala palavras que não deve falar. Mas mesmo assim, essas palavras precipitadas, essas palavras ditas fora de hora, essas palavras muitas vezes preconceituosas e irrefletidas, nós vamos dar conta. O Senhor Jesus falou lá no São Mateus 12, 36 e 37, ele falou sobre isso. Mateus 12, 36 e 37. Nós vamos dar conta das nossas palavras quando? No juízo. Está aí. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no juízo. Não, nós vamos falar, mas não vamos ficar sem a recompensa. Vamos passar pelo juízo, as nossas palavras serão avaliadas no juízo. E o 37? Aí sim, pelas nossas palavras, seremos justificados ou condenados. Claro, nós queremos ser justificados, então pronunciemos palavras boas. Se pronunciarmos palavras más, palavras ociosas, como disse aí, vamos ser condenados. E o que mais? A palavra nos ensina para que as nossas palavras sejam poucas. Vamos ver, irmão, esse texto aí, e vamos aprender isso, né? Não é novidade, mas vamos guardar conosco esse texto de Salomão. Salomão diz no capítulo Eclesiastes, capítulo 5 e o versículo 2. Veja só o que Salomão diz. 5:2, ele diz: não te precipite com a tua boca. Às vezes a gente se precipita, né? Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus, tu estás aqui na terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Pelo que sejam poucas as tuas palavras. Se é de você falar, fale menos, mas fale palavras boas, palavras acertadas. Aqui eu vou falar do milagre sem falar no santo. Aqui na congregação aqui tem umas pessoas que estão nesse versículo aqui. Essas pessoas são de poucas palavras. Se a gente não perguntar, não fala, ficam caladas. E não aqui na congregação, mas fora, tem pessoas que falam demais. Então, o conselho de Salomão é esse: pelo que sejam poucas as tuas palavras. Mas o que tem se a gente falar muito? Se a gente falar demais, o que será que tem? Vamos ver, Salomão vai falar isso também. Provérbios 10, 19. Vamos ver o que Salomão fala sobre quem fala muito. Provérbios 10, 19. Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Está aí. Quem fala muito sempre tem transgressão, que fala demais. No provérbio popular, o mundo diz assim: quem muito fala, muito erra. Por isso, vamos ficar com o conselho de Salomão: sejam poucas as tuas palavras. Mas vamos mais ainda avante um pouco, irmão Eudes. Procura aí Jó, capítulo 11, versículo 2. Jó diz uma coisa interessante. Jó 11, 2. Vamos ver.
Olha aí. Porventura, não se dará resposta à multidão de palavras? Claro, você pode falar uma multidão de palavras. Sempre vai ter resposta para aquelas palavras. Mas ele faz uma pergunta aí, uma pergunta muito séria, uma pergunta muito profunda e que deve ser refletida, essa pergunta dele. E o homem falador será justificado? Então vamos falar menos. O homem falador será justificado? Pelo sentido da pergunta e pela interrogação, não será justificado o homem falador. Então vamos moderar os nossos lábios e vamos falar menos. Vamos agora para o versículo 3, irmãos. Tiago 2, 3 diz: ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos, o cabresto, né, aquela bride, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Através daquele cabresto, daquela bride, nós puxamos para lá, ele vai para cá. Puxamos para cá, ele vai para cá. Puxamos para trás, ele para. O cavalo. E o cavalo não tem entendimento. Mas nós conseguimos levar o cavalo para onde a gente quer, não é isso? E nós, seres humanos, que temos raciocínio, temos entendimento, qual será o conselho que a Bíblia dá para nós em semelhança aos cavalos? Vamos ver esse texto? Olha, gente, não é para empolgar vocês não, mas cada dia que eu me deparo com as leituras da Bíblia, eu fico mais emocionado, porque a Bíblia tem resposta para todas as coisas. Aqui está dizendo que nós colocamos freio na boca dos cavalos. Mas a Bíblia vai dizer para nós não sermos semelhantes aos cavalos. Será que tem esse texto? Tem. Salmos. Veja aí, irmão Wilson. Salmos 32, versículo 9. Cadê a tua Bíblia, Leandro? Está em casa. Então, Salmos 32, versículo 9. Tá certo? Tá. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. Então o conselho de Davi é esse, para nós não sermos como cavalos. Os cavalos não têm entendimento, mas nós temos. Então não sejais como os cavalos. É uma boa lição, não é? É uma boa lição. Vamos aprender. É uma boa lição. Não sermos como os animais que não têm entendimento, mas se dominam. Versículo agora é o 4, irmãos. E o 4 diz assim: porventura, 3, 4. A palavra diz: vede também, aqui uma comparação, vede também as naus. O que é isso? Os navios, as grandes embarcações, as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que os governa. Acho que vocês já viram por aí nos filmes, né? Como é que é o leme? É uma roda assim, e aí uma espécie de uma direção de carro, só que ela tem umas pontas assim. Então ali o piloto vira para lá, vira para cá, e aquela embarcação grande obedece àquele pequeno leme. E a nossa língua? E o nosso corpo?
Versículo 5. Está certo, irmão? Versículo 5. Assim também, olha a continuação da leitura de Tiago. Fez a comparação com os navios e agora vai fazer a comparação conosco. Assim também a língua é um pequeno membro. É um pequeno membro. E gloria-se de grandes coisas. Quando a gente faz uma coisa boa, faz uma coisa bem feita, a gente se gloria através da língua, né? A gente fala, olha, eu fiz isso, aconteceu isso, aquilo e tal. Se gloria quando se faz coisas boas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Um palito de fósforo, uma cabecinha de pólvora ali, pode incendiar um grande bosque. Uma ponta de cigarro, que anda nas estradas por aí, percebe aqueles fogos queimando aí. O que é aquilo? Uma ponta de cigarro. Jogou lá, o vento veio, queima. Assim também, Tiago está dizendo, assim também é a nossa língua. É um pequeno membro, mas incendeia um bosque. 6. A língua também é um fogo, para o bem e para o mal. A nossa língua. Se falarmos só palavras boas, está tudo bem. Mas se falarmos palavras más, além da gente ir passar pelo juízo, ainda acontece outra coisa. Na leitura que nós fizemos ainda há pouco, aí diz que a vida e a morte está no poder da língua. A vida e a morte. Se a nossa língua pronunciar a palavra boa, nós estamos dando vida. Se a nossa língua pronunciar uma palavra má, uma palavra deslocada, ou seja, fora de lugar, aí vem a morte. E tanto essa vida como essa morte de que eu estou falando, elas vêm através de palavras. Por exemplo, a gente fala uma palavra pesada com o irmão Júlio, ele se entristece. Mas se eu falar uma palavra boa, ele se alegra. Se eu falar uma palavra pesada, ele se entristece, fica sentido, fica me marcando e pode causar até a morte. Mas se eu falar a palavra boa, ele vai gostar. É vida para ele. Pois bem, versículo, sim, mas o finalzinho ainda aí. Sim. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Contamina o pensamento, contamina todo o corpo, coração, tudo. Contamina todo o corpo. E inflama o curso da natureza. E é inflamada pelo inferno. O que é o inferno na Bíblia? A sepultura. Porque, digamos, é uma palavra precipitada, uma palavra dura, você pode trazer a morte para uma pessoa. Mesmo que ela não morra fisicamente, mas ela pode se entristecer e morrer espiritualmente. Muitas vezes, não estou falando mal de ninguém, mas muitas vezes a gente sai da igreja por causa de uma palavra, por causa de um ato precipitado, uma palavra. Mas muitas vezes a gente vem para a igreja através de uma palavra boa. Concorda, irmão José? Concorda? Uma palavra boa traz a pessoa para a igreja, mas uma palavra precipitada afugenta a pessoa da igreja. Isso é notório. E agora? Ela é inflamada pelo inferno. E o inferno é a sepultura. 7 agora, irmãos.
Porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. O que é isso? É que quando Deus fez, lá no princípio do mundo, lá, quando Deus fez os animais, e Ele entregou tudo na mão de Adão, para Adão colocar os nomes. E Adão colocou o nome em todo animal. Mas Deus deu ali o poder a Adão para dominar sobre os animais. E é isso que Tiago está dizendo aqui. Tiago está apenas repetindo o que aconteceu lá no Gênesis. Se consegue domar os animais. O ser humano recebeu o poder de Deus para domar os animais. A gente pode observar, deixa eu ver o tempo. A gente pode observar o seguinte: esses grandes animais, um leão, por exemplo, está lá solto na selva, mas o homem vai, faz uma armadilha lá, ele cai naquela armadilha, ele prende e traz para como é que é o lugar onde eles ficam? Onde os animais ficam? Zoológico. Está lá o leão lá, bravo que só, mas o homem conseguiu. E o 8 agora, irmãos. Mas nenhum homem, e agora pegou para nós, viu? O homem consegue domar os animais, mas nenhum homem pode domar a língua. Tiago está dizendo: nenhum homem pode domar a sua língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Então vamos analisar aqui mais friamente. Nenhum homem pode domar a sua língua. Como eu disse, no calor da discussão ou no calor da conversa, a gente solta uma palavra. Depois reflete, volta atrás, pede perdão, pede desculpa, tudo bem. Mas soltou aquela palavra. É um mal que não se pode refrear. Segurar a boca é difícil, né? A gente fala coisa que não é para falar. Então Tiago está com toda a razão aqui e nos ensinando como fazer. E como é que devemos fazer? Seguindo o conselho de Salomão: sejam poucas as tuas palavras, porque na multidão de palavras sempre tem transgressão. Provérbios 10, 19. Versículo 9 agora, irmão. Sim, com a nossa língua, bendizemos a Deus. Está tudo muito bom. Mas o nosso Deus e Pai, e com ela, ao mesmo tempo, amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Como é que pode nós sermos bipolar, ou seja, duas coisas ao mesmo tempo? Bendizer a Deus com a nossa língua, cantar louvores, falar da sua palavra, está tudo muito bom. Mas, por outro lado, nós nos precipitamos em amaldiçoar os homens com essa mesma boca, com essa mesma língua. Não pode. Precisamos ter muito cuidado com isso. 10, irmãos. E o 10 diz: de uma mesma boca procede bênção e maldição. Ora, bom seria que da nossa boca, como cristãos, procedesse só uma coisa: a bênção. A bênção. Mas seres humanos, falhos, às vezes a gente descuida, num vacilo a gente pronuncia também maldição. Isso não é bom. Meus irmãos, Tiago novamente. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Não é conveniente. Não é bom. Ele disse que isso se faça assim. Também com essa palavra de convém aqui, eu me lembrei
das palavras de Paulo em Coríntios 10 e 23, 6 e outro mais. Ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Aí repete: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. É o cuidado que nós devemos ter. Mas então vamos ficar sem falar? Não, vamos falar. Palavras boas, palavras que tragam edificação. Tem um texto desse jeito, para a gente falar só palavras que tragam edificação. E o que mais? O conselho de Paulo é que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nem uma palavra precipitada, nem uma palavra áspera, nem uma palavra dura, nem uma palavra maliciosa. Deve sair da nossa boca sempre palavras boas. O provérbio de Salomão, ele diz: como salva de prata, como maçã de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Palavra boa. Quão boa é a palavra dita ao seu tempo. 11, irmãos. Porventura, agora outra comparação. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Não pode. Ou é doce, ou é amarga. E nós? Por que não aprendemos esse exemplo de uma fonte? De uma fonte só, não pode sair dois tipos de água, duas espécies de água. Porventura, ele pergunta, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Mas nós, seres humanos, por um vacilo, por um descuido, a gente faz isso, né? Com essa boca a gente pronuncia bênção, mas com a mesma boca pronuncia-se maldição. E não pode. Ele diz: não é bom que isto seja assim. Agora o 12, irmãos. E o 12, para encerrar, diz: meus irmãos, outra vez. Vocês observaram que só nesses 12 versículos, Tiago falou 3 vezes: meus irmãos. Meus irmãos. Meus irmãos. Pode também a figueira produzir azeitona? Ou a videira figos? Assim, tampouco pode uma fonte dar água doce e água salgada. Cada fruteira dá a sua espécie de fruto. A fonte também só produz uma espécie de água, ou doce, ou amarga, salgada, etc. Mas o ser humano é difícil, né? O ser humano é difícil. Então essas lições de Tiago servem muito para nós. Sempre estamos meditando, passando, fazendo uma revisão nessas leituras, porque elas são preciosas. São de um grande ensinamento para nós. Estamos sempre meditando. Não é que eu esteja falando isso aqui e eu seja isento dessas coisas, não. Eu sou humano também. Mas essas leituras me ensinam. E nós devemos meditar nessas leituras para que possamos aprender também. E termos o que mais? Um comportamento digno de um cristão. Amém? Fiquem com Deus. E às 3h tem o programa. Estejam lá no programa para ver o programa. Tá? Hoje, se Deus quiser, nós vamos falar sobre a prova. Passar pela prova. A prova vem. E a prova sempre ela vem para nos beneficiar em alguma coisa. Por que eu estou dizendo isso?
Porque o apóstolo Paulo ensina que todas as coisas contribuem para o bem. Às vezes a gente acha que não, mas Deus é que sabe. É para o nosso bem. Quando passamos por uma prova, é para o nosso bem. Fiquem na paz, fiquem com Deus e até o próximo sábado. Leandro.